Opa, como é que você tá? Espero que esteja tudo bem. Esse vídeo a gente vai começar um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Para isso eu trouxe essa notícia que eu encontrei na internet. E à primeira vista, quando eu me deparo com um índice tão alto como esse, né, o e-commerce brasileiro cresceu quase 74% só em 2020. O primeiro impacto que eu tenho é que o mercado está saturado ou então a minha concorrência aumentou muito. Mas se eu tenho a minha mentalidade formada, né, ao que eu realmente busco, que é a resolução dos problemas dos meus clientes, eu não deveria me preocupar com esse tipo de problema. Isso, na verdade, eu deveria ficar feliz. Por quê? Eu tive um crescimento tão grande assim da quantidade de pessoas que vão passar pelo meu site, então significa que eu tenho mais problemas para serem resolvidos. E como a gente sabe, a quantidade de dinheiro, a quantidade de recursos que a gente consegue é relativa ao tamanho do problema que a gente consegue resolver. Então, se eu tenho uma demanda bem mais alta de problema, consequentemente, eu posso ter uma receita muito maior do que eu já tenho, se eu identificar esses problemas dos meus clientes, né? Então, partindo desse princípio, né, o primeiro ponto que eu preciso passar para vocês é o seguinte: a mentalidade ela precisa ser fixa sobre o cliente e não sobre o concorrente, que é o que a gente encontra muito hoje em dia. A maioria dos projetos que eu executo, né, de lojas que eu edito, personalizações que eu efetuo, o meu cliente ele me vem e diz: eu quero que minha loja fique exatamente igual ao meu concorrente. Tá, beleza, mas e o que é que teu cliente acha disso? Não, mas meu concorrente vende muito. Tá, beleza, mas e o seu cliente? Qual é a dificuldade que ele tem? Não, cara, eu não sei, mas eu quero igual aquele. Se fosse assim, todas as lojas seriam igual a Amazon ou uma Magazine Luiza. A resposta não está em padronizar. Na verdade, a resposta está em diversificar. Entender seu nicho é fundamental, mas você conhecer as dores do seu cliente é muito mais importante do que você simplesmente tentar refletir o sucesso de alguém que você consegue visualizar apenas os resultados, né? E não no que está por fora dos holofotes. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai criar um script, certo? Que é um bloco de informações e nele o cliente pode adicionar alguns dados importantes, né? Seja observações do pedido, seja dúvidas, sugestões. Então, assim, esse bloco ele vai armazenar essa informação que o nosso usuário vai digitar para a gente, vai salvar esses dados, né, lá em carrinhos abandonados ou até mesmo em pedido, se o cliente efetuar, finalizar o pedido. E através dessas informações a gente pode começar a moldar, né, o que a gente precisa que seja alterado na nossa loja. Agora que a gente já sabe o que, que a gente vai criar, né, que é um bloco para armazenar essas informações, a gente vai lá para a nossa loja. Deixa eu fechar. Beleza, estou aqui na minha loja, tá certo? A primeira coisa que eu vou fazer é duplicar o meu código-fonte para ter uma cópia de segurança. Depois eu vou em editar código e vou criar uma nova seção e um novo template. Para que isso? Para que as minhas seções elas sejam separadas e eu possa fazer edições, né? Eu tenho uma seção específica com as edições e uma seção nativa, né? Com a estrutura que já vem por padrão do meu tema. Certo? Vou descer até Sections, vou criar uma nova seção e aqui em nova seção eu vou chamá-la de customizável. Depois de criar a minha seção nova, eu vou apagar esse conteúdo que está aqui dentro. Posso salvar aqui. E vou procurar pela minha seção de Product Template Liquid. Essa seção é responsável pelos elementos dentro da minha página de produto, tá certo? E o que, que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo aqui, vou copiar, certo? E replicar aqui dentro. Assim eu posso editar tudo com segurança e quando eu não quiser utilizar esse template customizável, eu posso alterar lá na página do produto, que mais à frente eu vou mostrar como funciona, para o template nativo, né? A seção nativa, tá certo? Dando continuidade, eu vou selecionar tudo, copio e colo aqui dentro. Agora eu posso salvar. Eu tenho minha seção, mas para minha seção ser exibida na página do meu produto, eu preciso condicionar ela a um template. Então eu vou subir até templates. Aqui em templates eu vou clicar em adicionar um novo template. Aqui em criar um modelo, eu vou selecionar product. Eu quero um modelo do tipo produto. E aqui na frente eu vou chamar ele de customizável.
Para seguir, eu clico em criar modelo. Beleza, criei o meu template novo. Esse meu template que eu criei por padrão, ele já vem setado aqui, ó, para o meu Product Template Liquid, que seria esse. O que é que eu vou fazer? Eu vou mudar, certo? Ele para a minha seção nova que eu criei, né? A minha seção chamada customizável. Para isso eu vou copiar o nome de cima da minha seção, volto lá para o meu template e posso simplesmente colar aqui em cima ou apagar o conteúdo que está dentro e colocar esse entre as aspas. Depois é só salvar e pronto. Criei o meu template e a minha seção nova. Voltando à página do produto, tá certo? E selecionando o produto, descendo até embaixo, a gente pode ver que habilitamos uma função nova na nossa página de personalização do produto, chamado o fixo de modelo. O que é que isso faz? Aqui a gente pode selecionar qual é o template que a gente vai usar. É o template nativo, o padrão do tema, ou o template novo que a gente criou. E nesse template é que a gente vai fazer as alterações e criar esse campo de formulário, né, que a gente vai capturar as observações dos clientes, tá certo? Por enquanto a gente vai deixar assim, começando as edições, tá bom? Para implementar a minha alteração aqui no template, desculpa, eu posso fechar, product template também eu posso fechar, eu vou utilizar só esse customizável. Para implementar o meu script, eu prefiro não inserir ele direto. Se você quer fazer direto, tudo bem, você pode fazer. Mas eu sempre gosto de criar um snippet antes. Um snippet é uma seção à parte da seção do produto e ele se integra, ele renderiza aqui dentro sem alterar a estrutura. Então, se der algum erro, eu não conflito com outros pontos da estrutura que já existem, né? Então, para isso, eu gosto de utilizar o snippet, que é bem mais fácil e mais limpo de trabalhar. Pronto. Vou em snippet, clico em adicionar um novo snippet. Aqui no novo snippet, eu vou chamar ele de formulário, porque nada mais é do que um campo de formulário que a gente vai criar, né? Clico em criar um novo snippet. Pronto. Depois de criar o nosso snippet, a gente vai começar a escrever o nosso código, né? O nosso campo de formulário que vai capturar essas informações. Se isso não for relevante para você ou você não tiver interesse, não tem problema. Você pode saltar um pouco o vídeo, tá certo? E o conteúdo desse script, ele vai estar na descrição, você só precisa copiar depois e colar. Mas se você quiser entender como funciona toda essa estrutura, eu sugiro que você fique até o final do vídeo, tá certo? Vamos lá. Para começar a criar nosso formulário, a gente vai utilizar uma estrutura chamada propriedade de item de linha. Essa propriedade, ela vai escrever aqui em pedidos, né, e vai ficar armazenado. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa. Para isso, eu vou lá na API da Shopify para ver o que é que a gente pode utilizar para fazer essa construção, esse desenvolvimento. Aqui no site do Shopify Developer, eu vou procurar uma estrutura, tá certo? Que me possibilite escrever as informações do meu formulário aqui em pedidos. Não sei se você já notou, mas o próprio tema Debug, assim como outros, eles possuem uma caixinha de observações, né, que a gente chama de nota ou note, e nesse campo o cliente consegue colocar os dados e os dados eles são armazenados lá no pedido ou carrinho abandonado. Então é basicamente isso que a gente está procurando aqui. Eu vou buscar aqui uma função, tá certo? Eu já pré escolhi aqui para a gente não perder muito tempo no vídeo, né? Mas para ficar mais fácil de você entender, ou por curiosidade mesmo, se você quiser depois dar uma abordagem maior, o site é esse aqui, eu também vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? E aqui a gente consegue várias informações importantes de como interagir com a linguagem Liquid. Mas basicamente nesse vídeo que a gente vai utilizar é essa daqui, ó, propriedades de item de linha. Eu traduzi aqui para ficar mais fácil para a gente. Basicamente, ela retorna uma matriz de informações personalizadas para um item que foi adicionado ao carrinho. Então, é basicamente o que a gente precisa, tá certo? Agora que eu já defini qual é a propriedade que eu vou utilizar aqui, eu vou começar a escrever meu campo de formulário. Eu vou abrir aqui um menor aqui, eu dou o Pzinho e vou escrever a minha classe. Depois da minha classe, tá certo? Eu dou um igual, aspas, e vou escrever a minha propriedade do item de linha, tá certo? Então vamos lá. Line, item, property. E aqui eu vou dizer para ele que eu quero um campo
Pronto, aqui eu já posso fechar. Esse é o primeiro ponto, já criei a minha classe, e essa classe é o que vai definir para mim, tá certo? Que essas informações sejam armazenadas aqui em pedido. Depois disso, por obrigação, eu preciso criar um label. Um label é essa funçãozinha aqui que vai definir, tá certo? O nome que vai ser inserido no meu campo de formulário. Então vamos lá. Eu tenho um label. Eu vou chamar esse meu campo de observações. Aqui na frente, eu vou colocar o nome completo. Como você pode ver aqui, eu não coloco cedilha, nem sinais, né, caracteres especiais, né, eu coloco só o nome simplificado. Mas aqui à frente eu posso colocar o nome que eu quero que seja exibido lá no meu campo. Aí aqui eu posso fechar meu label. Aqui embaixo, a próxima etapa, a gente precisa desenvolver um input. Né? O input é o que vai efetuar essa captura. Certo? Vamos abrir aqui de novo essa função do input. Eu quero poder personalizar esse meu script depois em theme.css para definir margens, espaçamento, largura, né? Até mesmo background, se eu quiser colocar alguma cor. Então, para isso, para simplificar, eu vou vou definir um ID para ele. Certo? Aqui em ID, eu vou chamar ele de observações também. Depois eu especifico o tipo dele, tá certo? Que é um tipo text, ele é um texto. Eu preciso também, por padrão, definir um nome. O nome dele eu vou chamar de... Opa. E aqui, dentro do colchete, eu posso colocar o meu nome e observações, tá certo? Com os caracteres especiais, também não tem problema, para poder fechar aqui o meu name e a minha captura. Aqui no finalzinho eu posso fechar o meu input. Opa, esqueci de fechar aqui as aspas duplas. Pronto. Aqui basicamente eu já terminei. Eu vou só fechar aqui o meu pezinho do finalzinho da linha. Pronto. Esse é meu campo de captura, tá certo? Ele já está criado. Aqui eu vou salvar, mas ele ainda, por ser um snippet, ele não está sendo exibido na página do meu produto. O que eu preciso fazer agora é criar uma integração para que a página do meu produto puxe esse formulário. Para isso eu vou copiar aqui o nome do meu snippet e vou até a minha seção que eu criei da página do produto, tá certo? E vou buscar pelo meu botão. Aqui eu estou buscando pelo meu botão de adicionar o carrinho ou ir para o checkout. Não importa o botão que você vai definir, tá certo? Mas ele precisa ser inserido acima da tagzinha do botão, tá bom? Se você colocar ele abaixo do botão, ele não vai efetuar a captura. Porque o próprio clique do botão de adicionar o carrinho ou de finalizar a compra é que vai gerenciar esse processo, tá certo? Do armazenamento desses dados, digamos assim. Então eu preciso que ele fique acima dessa função do botão. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pronto, beleza. Aí aqui eu estou procurando aqui a minha função submit desse botão. Ah, Paulo, mas eu não sei como é que eu faço para encontrar esse botão aqui. É muito confuso para mim, tem muito código. Beleza, então o que é que você vai fazer? Você vai abrir sua loja, tá certo? Aqui na sua loja você vai selecionar um produto. Depois de selecionar um produto, você vai com o botão direito do mouse
clicar em cima da opção, do botão, vai até inspecionar. Aqui em inspecionar, a gente vai buscar aqui, ó, o submit do botão. Eu vou copiar e vou colar aqui dentro, certo? Como pode ver, ó, eu localizei a minha função. Paulo, como é que faz para abrir essa caixinha de pesquisa mais? Você clica Ctrl F dentro da seção e você vai habilitar essa caixinha. Beleza, eu não entendi muito bem como funciona esses campos de busca. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar no card aqui em cima, tá bom? Como é que você faz para criar esse novo campo de busca aqui e esse campo de baixo. Ambos são utilizados para encontrar as estruturas dentro do seu tema. Tem dúvida onde é que está aquela função do seu tema que você está procurando não encontra? Pronto, tem um vídeo aqui no canal que você consegue inserir esse campo novo e como é que você faz uso desse campo aqui para localizar dentro da seção. Certo? Agora, continuando, já encontrei aqui o meu botão, né, a minha função submit, e eu vou inserir agora, aliás, eu vou setar agora o snippet que eu criei aqui na minha seção, tá certo? Para isso eu vou abrir aqui uma chave, coloco o sinalzinho de porcentagem, digito a palavra include, alguns usam render, né? Também pode ser render, não tem problema, pode ser assim. Ambas fazem a mesma função de renderizar o elemento que eu estou setando dentro da minha seção, tá certo? Então, o que você achar melhor, você pode utilizar. Nesse caso, a gente vai usar o include. E aqui dentro, como eu disse, eu vou copiar aqui o nome do meu snippet e vou colar aqui dentro dessa aspa simples. Fechei aqui, dou um espacinho, finalzinho de porcentagem, fechei minha chave. Pronto, salvei. Pronto, minha estrutura está toda criada. Vamos lá, aqui eu já criei, tá certo? Então eu vou voltar aqui no meu produto. Aqui no meu produto eu vou descer aqui embaixo, tá certo? Até sufixo de modelo e vou selecionar o template que a gente criou, que é o produto customizável. Selecionei, salvei aqui. Agora eu vou lá na minha página do produto e vou atualizar a página. Como é que esse campo de observações funciona? Por exemplo, eu quero colocar que aqui é zona rural e a transportadora não faz entrega na minha região, tá bom? Então, o que é que eu posso colocar aqui? Entregar nesse CEP. E um CEP qualquer aqui, né? Só para exemplificar. Beleza. Aqui, a partir do momento que eu clico em adicionar carrinho, eu estou disparando aquele meu input que a gente criou lá, certo? Aqui. E ele vai armazenar essas informações aqui lá no carrinho. Cliquei e eu armazenei. Aqui eu salvei a minha informação, tá certo? Eu vou clicar aqui em ver carrinho. Eu já tinha um produto adicionado antes, mas como pode ver, ó, a informação ela persiste. Depois de salvar as informações aqui, tá certo? No campo novo que a gente criou, a próxima etapa, né, vai ser armazenar essas informações lá em pedidos abandonados. Para isso a gente não precisa fazer mais nada. Na verdade, a gente depende só que o cliente ele adicione as informações dele na primeira step do checkout. Ou seja, depois que ele adicionar essas informações aqui, né, clicar em continuar para seguir para o frete, automaticamente esses dados eles são salvos, né, utilizando os itens de propriedade de linha que a gente comentou anteriormente. Né, ele vai ficar salvo aqui em carrinhos abandonados ou então impedidos. Né, se o cliente finalizar, fica impedido. Caso não, ele já armazena aqui em carrinhos abandonados. Clicando aqui, tá certo? Pronto. O dado ele vem para cá. Né, então, aqui a gente tem as informações que a gente conseguiu capturar. Certo? Beleza. Então, a nossa estrutura ela já está funcional. Paulo, mas eu quero deixar mais bonitinho. Eu não gostei, aqui no meu tema ele ficou um pouco distante do alinhamento que eu possuo. Ele está meio apagado. Bom, acontece. Né? Foi para isso que a gente criou um ID aqui na aplicação. Tá certo? Através desse ID,
a gente vai criar uma personalização para ele de CSS lá, né, e vamos definir o formato que a gente quer que esse bloco seja exibido aqui. Para isso, a gente vai até a nossa pasta de assets, desce aqui embaixo, e vamos em theme.css. Aqui em theme.css a gente vai descer até o final da seção, certo? Vamos clicar aqui no finalzinho já. E como que a gente está tentando personalizar o nosso ID, tá certo? O que a gente vai fazer é colocar um jogo da velha aqui e depois o nosso ID para dizer para a nossa aplicação que é essa estrutura que a gente quer personalizar, tá certo? Então vamos lá. Jogo da velha, colo o ID que eu copiei, vou abrir e fechar a minha chave, desço a minha chave aqui, e aqui dentro da aplicação eu vou personalizar o que eu preciso, certo? Aqui dentro eu vou definir a borda do meu bloco, certo? Então eu digito border, dou 2 pontos, eu vou definir ela como solid, dou ponto e vírgula, e vou dar um enter aqui para descer, certo? E posso salvar. Agora eu vou atualizar a página. O próximo ponto aqui é a gente clicar com o botão direito e vem até inspecionar. Se você já acompanhou outros vídeos do canal, você sabe que dentro do DevTools a gente consegue personalizar elementos do lado do cliente, ou seja, esses dados que a gente vai começar a efetuar aqui, né, essas personalizações, elas só ficam visíveis para a gente, né? Os outros clientes não têm acesso a essas informações. Então você pode ser criativo, você pode soltar a imaginação à vontade aqui. Vamos supor que eu não queira essa barra solid, né, eu quero uma borda diferente, então eu posso simplesmente clicar em delete aqui, depois de ter selecionado, né? E com minha setinha antes do meu ponto e vírgula, eu posso vir aqui no cursor do meu teclado e clicando para baixo para ver os tipos de borda que eu possuo. Vou agilizar aqui. Pronto. Aqui eu tenho uma dashed, que é uma borda tracejada, tá certo? É bem interessante para quem está utilizando produtos de personalização voltadas a vestuário, né? Aqui eu tenho algumas cores, aqui eu tenho outros formatos, tem o dotted e tem a minha borda dupla, tá certo? Então aqui você pode ir testando até encontrar um aqui que atenda o que você está buscando. Deixa eu ver aqui, pronto. Vou usar essa daqui, da Insert. Tá em cima dela, dou um Enter, pronto, essa é a minha barra nova. Paulo, eu quero que ela ocupe todo o meu container aqui, né? Ela fica na mesma dimensão desse meu botão aqui. Beleza, então eu venho na função widget. Opa. E vou definir ela para 100%. Ah, Paulo, eu não quero que ele ocupe 100%, eu quero que ela fique na metade. Mesma coisa, né? Você reduz aqui para 50%. Tá certo? Ah, eu quero que ela tenha um tamanho maior. Aqui está aparecendo 3 botões. Então, o que é que eu faço? E eu venho, coloco height, né? Aqui eu vou definir também a mesma coisa, né? Mas, por padrão, eu gosto de utilizar aqui não porcentagem, né? Não proporções, né? Eu gosto de já definir um valor fixo. Então, eu vou colocar para 200. Beleza. Ah, 200 está muito grande, quero diminuir um pouco, beleza. Vamos botar para 100. Pronto. Tem um meu bloco específico que armazena as minhas informações e está personalizado da forma que eu quero. Para tornar essa personalização aqui permanente, você só precisa copiar esses dados que você criou aqui, né, no DevTools. Copiei aqui, volto lá para o meu theme.css e vou colar ele aqui. Pronto. Vou alinhar aqui para ficar mais bonitinho. O vídeo ficou um pouco longo, mas pelo menos ele ficou bem detalhado. Mas como eu disse, se você não quiser se preocupar com isso, né, não tem problema. Todos esses dados vão estar na descrição do vídeo, tá certo? É só baixar, copiar e colar, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por ter ficado até aqui e espero ter ajudado de alguma forma. Valeu, até a próxima.